Salmo de número 23. Eu sou Bíblia comigo. Salmo de número 23. Enquanto você encontra, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez, para juntos nós adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero aqui deixar registrado meu carinho, meu respeito e o meu amor pelo pastor desta casa, pastor Daniel, sua família. Desejo do meu coração é que Deus continue abençoando e prosperando a sua família e o trabalho de suas mãos. Também quero parabenizar a juventude desta casa, a liderança. Deus em Cristo continue abençoando vocês. Amém? Amém. O desejo do meu coração é que vocês sejam abençoados, que Deus realize os sonhos, os projetos, que vocês alcancem lugares em que a nossa geração não chegou. Amém? E que os pés de vocês sempre estejam dentro desta casa. Amém? Deus em Cristo continue abençoando a toda a congregação, a todos os irmãos. Nós estamos acompanhados do presbítero irmão Marcelo e sua família, estão conosco aqui, Deus abençoe. Minha esposa não está comigo aqui hoje, nós acabamos de receber o nosso milagre, chamado Maria Clara, e estamos com uma bebê recém-nascida de apenas 11 dias em casa. Para a glória de Deus, eu estou dormindo ainda, né? Todo mundo fala que eu não vou dormir, até agora está dando certo. Amém? Uma bebê calminha, graças a Deus por isso, e vamos seguindo. Nós estamos felizes, vivendo um momento muito feliz das nossas vidas, porque há 5 anos atrás nós recebemos o diagnóstico de um médico de que, devido a problemas de saúde, tanto da minha esposa quanto meus, nós não poderíamos ou não tínhamos a capacidade de gerarmos um filho, mas Deus assim o fez. Então nós estamos felizes porque a medicina pode falar alguma coisa, mas a última palavra é glória a Deus. Você tem isso, diga glória a Deus. Queridos, eu quero meditar com vocês neste salmo, é um salmo muito conhecido da palavra de Deus. Eu não tenho aqui a pretensão de pregar-lhes nada novo daquilo que vocês nunca ouviram, mas eu quero aqui reafirmar alguns parâmetros da nossa fé através da palavra, relembrando alguma coisa neste salmo que eu tenho certeza que os irmãos já sabem, já conhecem. Então, salmo de número 23. Eu gostaria de pedir que toda a igreja lesse comigo todo esse salmo. Não é possível? Vamos lá? No 3, bem bonito, vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia se seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Se você se aceitar para alguém que está do seu lado e diga assim: Deus tem. Diga, Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Sempre se adorando e bendizendo o nome do Senhor
Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, nós estamos diante do Salmo, e não só do Salmo, do texto mais conhecido da Bíblia Sagrada. Este Salmo, o Salmo do Pastor, é sem dúvidas o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada. Existem outros textos que são conhecidos, mas independente do credo, da religião, se uma criança, se um adulto, se um ancião, todos são capazes, com o mínimo de conhecimento das Sagradas Escrituras, de recitar pelo menos o primeiro verso do Salmo de número 23. Então, nós temos aqui um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Esse texto, conhecido como sendo o Salmo do Pastor, ele vai tratar da felicidade, o salmista vai aqui tratar da felicidade que ele tem em ser uma ovelha do pasto de Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai tratar deste relacionamento de confiança que ele tem no seu Deus. Lá em 1 Samuel, lá pelo capítulo de número 17, nós vamos ver aqui o próprio Davi exercendo esta profissão. O pastor é a profissão, ou uma das profissões mais antigas que existem na história da sociedade, uma vez que eles precisavam domesticar, ou cuidar, ou tratar, ou pastorear os animais, para que estes pudessem trazer recursos para um povo, ainda mais um povo que vivia no deserto, ou um povo que era nômade, ou um povo camponês. Então era necessário cuidar dos animais. Então esta profissão vai sendo colocada. É interessante que o pastor, ele não é o dono da ovelha. O pastor, ele é um contratado pelo dono da ovelha para cuidar das ovelhas, mas ao final do dia, ou ao final do turno, ou ao final da demanda a qual ele recebeu para cuidar das ovelhas, ele vai precisar prestar conta das ovelhas que foram colocadas sob a sua responsabilidade. Aqui a gente entende e compreende, por exemplo, Lucas capítulo de número 15, quando tem um pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa 99 ovelhas, e alguém pode dizer assim: cuida das 99, não importa essa uma que se perdeu, daqui a pouco uma ovelha vai gerar outra ovelha, e vai passar até de 100 ovelhas, mas o que está sendo colocado é que o pastor precisará prestar contas das ovelhas que estão sob o seu cuidado. É por isso que ele deixa 99, é por isso que ele sai, é por isso que ele procura, é por isso que ele encontra, e quando ele coloca em seus ombros, traz, volta, ele chama os seus amigos e diz: se alegrem comigo, porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. Então aqui há um relacionamento sendo colocado entre Deus e o seu povo. Entendam o que eu vou dizer aqui, e eu não quero ser pejorativo, mas só para que a gente entenda e ouça com bons ouvidos. A ovelha é o animal na natureza, no meio ambiente, que na eternidade o próprio Deus, na sua palavra, escolheu para representar o seu povo. Há um relacionamento aqui entre Deus e o seu povo, no Antigo Testamento, entre Deus e Israel, e no Novo Testamento, esse relacionamento é explícito entre Deus e a igreja. Então, nada mais do que uma metáfora usada através da figura do pastor e da ovelha, é esse texto para nos deixar lições espirituais a respeito desse relacionamento. Esse relacionamento entre pastor e ovelha existe desde o Gênesis, desde Abraão, desde a sua descendência. E existem muitos outros salmos que falam acerca desse relacionamento entre o pastor e a ovelha. Quem me ouve, diga amém. Amém. O Salmo de número 79 diz:
assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. O Salmo de número 95 diz: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povos do seu pasto e ovelhas da sua mão. O Salmo de número 100 vai dizer: somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Quando nós vamos para o Novo Testamento, esse relacionamento fica explícito em João, capítulo de número 10, quando o próprio Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor. Antes ele vai dizer assim: eu sou a porta das ovelhas. Ele vai no texto dizer assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas ele finaliza dizendo: mas eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Pastor, o que é que significa quando Jesus diz que ele é a porta das ovelhas? Quando o pastor levava as ovelhas para o deserto, era necessário ele colocar as ovelhas num ambiente seguro. Ele colocava geralmente as ovelhas em local onde não tinha fácil acesso. O único acesso para chegar nas ovelhas passava-se literalmente por uma porta. E o pastor, enquanto as ovelhas dormiam, o pastor ficava de pé. É como se o pastor dissesse assim: se o urso, se o leão quiser entrar aqui, primeiro vai ter que passar por mim. É Jesus dizendo assim: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu não sei se você recebe esta palavra, mas se eu fosse você, levantava a mão para receber. É Jesus dizendo assim: para tocar em você, primeiro tem que passar por mim. Para chegar na tua história, primeiro vai ter que passar por mim. Mas por quê? Porque eu sou o teu bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Este relacionamento explícito aqui no Salmo de número 23 pode nos dar algumas lições espirituais para que a gente saia daqui avivado e renovado pelo poder da palavra. Quem me ouve, diga amém. Amém. Algumas lições do Salmo de número 23. A primeira lição está justamente na primeira sentença do Salmo, que diz assim: o Senhor é o meu pastor. Observe, este salmo é conhecido como sendo o salmo do pastor. Nós costumamos dizer que o pastor está aqui em todos estes versos do Salmo de número 23. Mas o que me chama a atenção, e é esta a primeira lição que eu quero dividir com vocês do Salmo de número 23, é que antes de o salmista chamar Deus de pastor, observe, ele vai chamar Deus de Senhor. Ele começa dizendo: o Senhor. Ele poderia dizer: Deus é o meu pastor. Ele poderia dizer tantos outros nomes de Deus que aparecem no Antigo Testamento. Mas o que me chama a atenção é que ele começa com esta expressão: o Senhor. Então observe, antes mesmo do salmista chamar Deus de pastor, o salmista está chamando Deus de Senhor da vida dele. Eu quero te dar uma informação importante nesta noite. A informação que eu tenho para te dar nesta noite é esta: Deus, ele tem interesse em abençoar a sua vida. Diga amém? Amém. Eu vou repetir para você melhorar esse amém aí. Quem sabe dá um glória a Deus. Deus tem interesse em te abençoar. Você recebe esta palavra? Deus, ele tem interesse em te abençoar. Deus, ele tem interesse que você se case. Deus tem interesse que você tenha uma boa casa. Deus, ele tem interesse que você tenha um bom carro. Deus, ele tem interesse que você se forme. Deus tem interesse que seus filhos vão mais longe do que você foi. Deus tem interesse que uma geração melhore aquilo que a geração anterior fez.
eu quero afirmar aqui nesta noite, categoricamente, que Deus, se você fosse perguntar quem é a pessoa mais interessada em te abençoar, eu posso te afirmar categoricamente que Deus, ele tem interesse no seu bem mais do que teu pai, tua mãe, tua família, teu marido, tua esposa. Deus, ele tem interesse em te abençoar, mas existe um interesse maior da parte de Deus do que todas essas coisas. Ele quer salvar a tua vida. É por isso que o salmista, antes de falar que ele é pastor, ele está dizendo: Ele é o meu Senhor também. O pastorado está ligado àquilo que o pastor faz pelas suas ovelhas, mas o senhorio é para aqueles que já entregaram a sua vida para o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Agora, a gente não faz mais o que a gente quer, não vive do jeito que a gente quer viver, a gente não anda mais de qualquer maneira, porque nós já entregamos a nossa vida e agora Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Quem me ouve, diga amém. Amém. Vamos lá, segunda lição do Salmo de número 23. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor. E olha que interessante, eu peço sempre que prego esta mensagem, ou que ensino através desse texto, para que a igreja leia comigo o Salmo de número 23. Faço isso de propósito porque por vezes a gente lê a Bíblia Sagrada sem prestar muita atenção. Eu pedi para os irmãos lerem, se sua Bíblia estiver aberta ainda, confira comigo o Salmo de número 23 e veja como este salmo muitas das vezes é interpretado de uma forma errônea. Porque nós, quando lemos esse salmo, dizemos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas olha que interessante, na sua Bíblia, no telão, não está o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está o Senhor é o meu pastor, em algumas versões 2 pontos, em outras versões vírgula, em outras versões ponto e vírgula, e daí uma outra sentença desconexa da primeira é colocada: nada me faltará. Alguém que possa ler esse texto de forma desatenta pode ter lido esse texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e pode ter feito a seguinte interpretação desse texto: já que eu entreguei a minha vida para Jesus, e já que eu sou ovelha do pasto de Jesus, então fique tranquilo, não vai faltar nada para você. E aqueles que gostam da teologia da prosperidade usam este verso como se esse verso estivesse fazendo alusão a bênçãos materiais que alguém possa receber. É como se você entregasse a sua vida para Jesus e a sua vida fosse mudar de uma forma tão grande que você era pobre, vai ficar rico, que você estava enfermo, Jesus vai te curar, que a coisa vai melhorar para o teu lado e você vai ter agora isenção de passar por problemas, seja de qual ordem for. Mas observe, o que o salmista está dizendo aqui não é uma associação da segunda parte desse verso com a primeira. Não tem um E fazendo a ligação entre as duas sentenças. No original desse texto, o salmista está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. E daí ele vai fazer uma reflexão a respeito da vida dele, dizendo: nada me faltará. Quando ele fala nada me faltará, o que ele está dizendo não é que não vai faltar nada, não é que você crente não vai passar por prova, não é que você crente não vai passar por problemas, não é que você crente não vai passar por vales, por funis, por desemprego, por doença,
por traições, por perjúrio, por tantas coisas. O que ele está dizendo é: eu não sinto falta de nada. É o salmista dizendo assim: mesmo que eu sinta falta de alguma coisa, o meu coração está tão completo com a presença de Jesus, que o pastor me basta para viver. É o salmista dizendo assim: eu posso estar sofrendo, eu posso andar até pelo vale da sombra da morte. Pode ter um dia em que a morte vai andar tão perto de mim que eu vou ver a sombra dela, mas até nesse dia eu vou estar completo no meu coração, porque eu tenho Jesus dentro de mim. Eu posso não andar do jeito que eu sonhei andar, eu posso não morar na casa que eu sonhei morar, eu posso não ter os meus sonhos realizados, eu posso ainda não comer o que eu quero comer, vestir o que eu quero vestir, mas tem algo que é mais importante do que isso: o meu coração já está completo, porque Jesus, Ele já é o meu pastor. Quem aqui Jesus já é o seu pastor? Quantos aqui já foram completos pela presença do Espírito Santo? Eu não sinto falta de mais nada, mesmo sentindo falta de alguma coisa, porque Ele já completa o meu coração. E o que eu acho interessante é que Ele vai usar um termo no verso de número 2, e Ele vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos. Quem está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto dessa expressão deitar, porque a ovelha é um animal que não deita em qualquer lugar. Ovelha, se não se sentir segura, ela não deita para dormir, para descansar. Ela é um animal medroso. Até o barulho das águas na hora dela tomar água pode causar algum tipo de impacto, de tão medrosa que a ovelha é. Então a água tem que ser mansa, tranquila. A vereda, o pasto precisa estar organizado. E o que me chama a atenção é que no verso de número 2, o salmista está dizendo assim: deitar-me faz em verdes pastos. E esta sentença é seguida por 2 vezes, dizendo: guia-me, guia-me. Ele me guia, Ele me guia. E o que eu gosto daqui é que não é que o ambiente que o pastor leva o salmista é um ambiente necessariamente bom. O que o salmista está dizendo aqui é: aonde Jesus me mandar deitar, eu confio que Ele preparou esse lugar. É mais ou menos assim. O ambiente pode não ser um ambiente que eu queira que seja, mas só o fato de ser o centro da vontade do pastor, no centro da vontade dele, eu me deito e eu descanso, porque Ele é o meu pastor. Aqui aparece uma lição importante a respeito de providência. O Salmo de número 23, ele tem pelo menos 22 promessas para o povo de Deus, e aqui aparece pelo menos 7 nomes de Deus. E no verso de número 2 eu gosto que aparece um nome de Deus que é Jeová Jireh. Jeová Jireh significa Deus proverá. Diga comigo: Deus. Deus não está vivo não, diga assim: Deus. Deus proverá. Proverá. Jeová Jireh aparece inicialmente com Abraão. Abraão sobe um monte com seu filho. Jesus não deixa com que, Deus não deixa com que seu filho seja sacrificado. E Deus provê o cordeiro para o sacrifício. Então, aqui aparece Deus de providência. Diga amém? Amém. Aqui, nós costumamos falar providência, usar a palavra providência, ou falar que Deus é um Deus de providência quando alguma coisa boa acontece. Sim ou não? Está enfermo, Jesus cura. Deus é Deus de providência.
A porta está fechada. Jesus abre a porta. Deus de providência. Quando Deus realiza aquilo que eu estou orando, que é o desejo do meu coração, e eu recebo a resposta da minha oração, eu falo assim: Deus é Deus de providência. Aconteceu um milagre, eu falo assim: Deus é Deus de providência. Então observe, a gente usa Jeová Jireh, Deus de providência, somente para coisas boas. Só que eu gosto de Davi, porque Davi está falando de providência. Ele coloca Jeová Jireh no contexto do Salmo de número 23, mas ele vai continuar o Salmo e ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque para Davi, providência não é só quando coisas boas acontecem. Glória a Deus. Para Davi, até o vale da sombra da morte é uma providência do pastor para o reino. Aqui a gente precisa entender algumas coisas, porque tem coisa que a gente não acha que foi providência, porque foi uma porta fechada, porque foi um não que nós recebemos de Deus, porque foi algo que Deus não realizou, porque foi um projeto, um sonho, algo que eu queria e Deus não fez, e a gente fica triste achando que pelo fato de Jesus não ter realizado, Jesus não é um Deus de providência. Mas quer saber de uma coisa? Maior parte das providências que nós recebemos não é o sim que Jesus nos dá, mas muitas das vezes é a porta que Ele fechou para a gente não passar. Pastor, o que isso significa na prática? Ainda bem que Jesus te disse não. Glória a Deus. Aleluia. Ainda bem que Jesus te disse não. Ainda bem que Jesus não deixou você ir naquele lugar. Ainda bem que Jesus não deixou aquela porta de emprego se abrir. Ainda bem que Jesus não curou imediatamente, demorou um tempo para curar. Ainda bem que Jesus não fez a sua vontade. Se Jesus tivesse te dito um sim ao invés do não, talvez nem aqui você estivesse, já estivesse a 7 palmos abaixo da terra. Talvez se Jesus te tivesse dado um sim, você nem na igreja estaria. Que bom que Jesus te disse um não aquele dia. Porque se Jesus tivesse aberto aquela porta, talvez aquela porta fosse o fracasso do seu casamento. Mas que bom que Jesus te disse não. Que bom que Jesus chegou um dia para você e disse um não para você, porque o não dele é pedagógico. Então eu quero que você entenda, pela autoridade da palavra, todas as coisas cooperam para o bem. Até o não que você recebeu é uma providência de Deus para a tua história. Até quando Jesus fecha, que tem muito pregador que só prega a porta aberta. Eu estou pregando hoje que Jesus vai fechar umas. Talvez você vai chorar, você vai sofrer, você vai espernear, você vai orar, e você vai falar assim: Jesus, o Senhor não abre. Mas que bom que Ele não vai abrir. O que Ele faz hoje você não entende, mas daqui 5 anos, 10 anos, você glorifica e agradece, porque Ele é Deus de providência. Que bom que aquele namoro acabou. Jesus te livrou e você está correndo atrás dele ainda. Meu Deus. Que bom que Jesus te disse aquele não. Que bom que teve uma hora que Jesus usou o pastor da igreja e disse assim: vem aqui, vou trocar você do departamento. Meu Deus. A partir de hoje, você fica aqui no óleo que eu vou colocar outra pessoa para assumir aqui. Que bom que Jesus às vezes não faz o que a gente quer. Que bom que Ele continua governando. Que bom que Ele é soberano. Que bom que Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer. Que bom que Ele disse um não.
fosse a armadilha do diabo para desviar você da igreja. Daí Jesus fala: eu vou falar um não para ele, ele vai chorar, mas ele vai vir para o culto, vai sentir minha presença, vai ser renovado, vai receber graça. O tempo vai passar, ele vai esquecer e ele vai continuar caminhando, porque eu continuo sendo um Deus de providência. Quem acredita que Jesus é um Deus de providência? No bojo do nome de Deus, eu agirei. Pensa comigo, quem está vivo, diga amém. Amém. Eu entrego o microfone em 5 minutos, quem me aguenta 5 minutos, diga amém. Amém. Ó, mais 2 lições do texto, eu entrego o microfone rápido. Eu gosto da palavra providência. Providência é a junção de 2 palavras. Primeiro pró e depois vidência. Pró tem o sentido de antecedência. Então, primeiro você faz o projeto, ou seja, você primeiro desenha, depois você constrói. Então, pró tem o sentido de antecedência, enquanto vidência tem o sentido de conhecimento. Eu espero e creio em Deus que ninguém aqui nunca procurou uma vidente e nem também acredita em signo. Diga amém? Amém. Ó, quando eu digo que Deus, ele é Deus de providência, eu estou dizendo que Deus, ele tem conhecimento das coisas antes delas acontecerem. Ele é Deus de providência. Então, tem hora que Jesus fala não, porque a gente só enxerga o hoje, Jesus enxerga lá na frente. E tem uma característica: a ovelha é um animal míope. A ovelha, ela não enxerga mais do que 6 a 8 metros além do seu alcance. É por isso que na Bíblia fala assim, que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. E a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. O pastor tem uma forma de guiar a ovelha, ou melhor, 2. Observe. Quando você assistir um vídeo do pastor com as ovelhas, existem 2 formas de comunicação do pastor com a ovelha. Uma vez que a ovelha é um animal míope, não enxerga, ele faz uso da audição. Todo pastor de ovelhas primeiro vai cantando. É por isso que a ovelha conhece a voz do seu. A segunda forma dele guiar a sua ovelha é com uma vara nas suas mãos. E enquanto ele anda, ele vai batendo a vara no chão. E enquanto a vara vai tocando o chão, a ovelha vai ouvindo o toque da vara no chão. A vara aqui pode representar a palavra de Deus. Nós não somos guiados por aquilo que a gente acha. A gente não é guiado pela nossa própria opinião. A minha opinião me mata, mas a palavra de Deus me salva para todo sempre. É por isso que de vez em quando alguém vem falar alguma coisa da palavra e fala assim, mas na minha opinião, e daí com muita educação eu respondo, obrigado pela sua opinião, mas a igreja ainda vive pela palavra de Deus. Pela palavra, é simplesmente pela palavra. E termino aqui, prometo que termino.
Eu gosto de uma característica, já pulando para o final do texto, porque é interessante que os animais, eles têm uma característica que é a chamada de instinto. O que é o instinto de um animal? Como ele não tem intelecto e raciocínio como o ser humano tem, ele tem um instinto de proteção, o seu mecanismo de defesa que é ativado quando ele se sente ameaçado. Entende isso? Uma abelha, quando ela se sente ameaçada, o que é que ela faz? Ela deixa o ferrão na mão de quem tentou afugentá-la. Uma serpente, é que para nós a serpente tem significado pejorativo, espiritualmente falando. Mas se você analisar somente do meio ambiente, foi a gente que invadiu o território delas. E ela é um animal como qualquer outro. Como é que a serpente se defende? Ela tem veneno, ela tem mandíbulas afiadas. Algumas têm capacidade de dar um abraço no ser humano e quebrar todos os ossos. Ela tem mecanismos de defesa, de proteção. Se eu perguntar para vocês, qualquer animal da natureza tem um instinto, um mecanismo de defesa aflorado. Passa atrás de um cavalo, o que é que vai acontecer com você? Vai levar um coice. E não é porque ele não gosta de você. Ele não tem intelecto, os animais não têm razão, não têm intelecto, então eles têm instinto, mecanismos de defesa. Como é que o camaleão se defende? O camaleão, ele se defende se camuflando aonde ele estiver, para que ninguém possa tragá-lo, possa usá-lo como presa. Então os animais têm mecanismo de defesa, mas eu gosto porque, espiritualmente falando, o próprio Deus, na sua palavra, escolheu a ovelha para representar o povo dele. E o que me chama a atenção é, o que é que a ovelha tem para se defender? Primeiro, é um animal míope. Segundo, é um animal medroso. Ah, mas ela dá uns chifres em alguém, daí é bode, não é ovelha. Quando você vê crente brigando dentro da igreja, com o vizinho e tudo mais, não é ovelha, é bode. Eu olho para a ovelha e eu vejo a sua lã como alguma coisa que possa protegê-la do frio. Daí vem o ser humano e tosquia ela, tira toda a lã. A ovelha, ela pode sim se defender. Eu não estou dizendo que ela não se defende, mas o que eu estou dizendo é que a força dela para se defender é muito pequena. Agora, termina aqui. Se tu não deres glória a Deus agora, eu não volto mais aqui. Ó para mim aqui, ó. A força dela é pequena para se defender, mas também ela não precisa. O cavalo precisa de força, a serpente precisa de força, os animais precisam de força, mas a ovelha, deixa ela quietinha, mesmo fraca, ali. Jesus foi manso, como o cordeiro foi ao matadouro. Deixa a ovelha quietinha ali, mas não é porque ela não tem força que você pode mexer com ela, não, mesmo ela não tendo força, não mexa com a ovelha, porque ela tem pastor. Eu vou repetir, ovelha tem pastor. Eu vou repetir para você dar glória a Deus, ovelha tem pastor. E Jesus está dizendo nesta casa, eu sou o
você não vai precisar guerrear. Adore, glorifique, exalte. Essa guerra você tem pastor para guerrear por você. Com a tua mão levantada e com a tua boca aberta, receba esta palavra. Esta batalha você não vai precisar batalhar. Adore, glorifique, exalte. Vai dormir tranquilo. Nessa batalha você tem pastor para batalhar por você. Com a tua mão levantada e com a tua boca aberta, receba esta palavra. Nesta luta você não vai precisar lutar. O bom pastor está se colocando de pé e dizendo: eu sou o teu pastor. Esta luta não é sua. Deixa que eu vou lutar por você. Esta batalha não te pertence. Eu sou o teu pastor. O leão veio, mas ele vai voltar embora decepcionado. O urso pode tentar tragar a tua vida, mas Deus está dizendo: nesta casa você não está sozinho, você não está só, você não está abandonado, abandonada. Eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor. Quem recebe esta palavra, fica de pé glorificando, fica de pé adorando, fica de pé exaltando, fica de pé glorificando. Ele está dizendo nesta casa: eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor. Você está preocupado por quê? Você está sem dormir por quê? Fica tranquilo, eu já fui na frente preparar o ambiente. Eu sou o teu pastor. Quem recebe esta palavra com a sua mão levantada e com a sua boca aberta por pelo menos 30 segundos, encha este ambiente de adoração. Nós já vamos orar, mas se você tiver vontade de adorar, se você recebe esta palavra, glorifique. Se você quiser vir receber oração, venha. Se você quiser abraçar a pessoa que está do teu lado, abrace. Se você quiser pegar na mão dela, pegue na mão dessa pessoa e receba renovo na tua alma. Nesta noite, Deus está dizendo nesta casa: eu sou o teu pastor. Ouvindo esta palavra, você sabe que a tua vida não está da maneira que Jesus quer que ela esteja. Não importa se você já é crente há muito tempo, não importa se você já frequenta este ambiente, todos nós um dia precisamos entregar as nossas vidas para Jesus. E a minha pergunta é: quer vir por aprisco de Jesus? Você quer ser uma ovelha no rebanho de Jesus? Eu vou esperar você alguns segundos, enquanto Jesus, o Espírito, trabalha no teu coração.
oração para te libertar daquilo agora, em nome de Jesus, que te segura nesse banco. Alguém que quer receber oração nesta noite por qualquer causa, esta noite é uma noite propícia para milagres acontecerem. Eu não sei se você crê nisso, mas esse ambiente já deixou de ser um ambiente natural, jamais de hora, talvez você não tenha percebido, mas dentro daqui, desta igreja, nesta casa, neste ambiente, o impossível é só questão de opinião. Para alguém pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Você que precisa de renovo, você que precisa de um abraço do Espírito Santo. Eu oro em 20 segundos, mas eu te espero mais um minuto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém que consegue repetir comigo em nome de Jesus? Isso. Batalha está ocorrendo, mas a gente também não precisa guerrear. A gente tem pastor para batalhar. Isso. Deixa o Espírito trabalhar. Seja um missionário, procure alguém aí. Isso. Se Deus te der a profecia, desenrola e entrega aquilo que Deus está te dando aí. Isso. Vai orando. Cadê a igreja comigo? Ore comigo, ore comigo, ore comigo, ore comigo. Aqueles que entraram aqui fracos, que saiam daqui hoje fortalecidos pelo poder da tua mão. Aqueles que entraram aqui, Senhor, precisando tomar uma decisão, precisando tomar decisões na tua vida. A minha oração é para que o Senhor desça com sabedoria, inteligência, visão e discernimento do teu Espírito Santo e capacite os teus filhos para boas tomadas de decisões. A minha oração, Senhor, é para que aqueles que estão enfermos e aqueles que representam alguém enfermo da sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, da planta dos pés ao último fio de cabelo, doença e enfermidade, vai embora agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo de Deus, aquele que adentrou aqui precisando de poder e autoridade, eu creio que o Senhor ainda pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Pai, as nossas vidas estão em tuas mãos e nós cremos que tu és um Deus de providências. Assim nós oramos, Pai, e agradecidos somos em nome de Jesus. Diga amém. Com a sua mão levantada comigo assim, eu entrego o microfone em 30 segundos. Mas aqueles que são gratos a Deus por esta palavra, nós vamos terminar este culto da forma mais pentecostal possível. Quem aqui é pentecostal, diga glória a Deus. Então nós vamos finalizar a palavra adorando e glorificando. Com a sua mão levantada comigo por pelo menos 30 segundos, comece a dizer glória, comece a dizer aleluia, comece a dizer santo, comece a dizer adorado, comece a dizer exaltado, com a tua mão levantada por pelo menos mais 20 segundos. Talvez o dia passou,
abençoado, mas eu não posso deixar de fazer o que o Espírito de Deus está me mandando fazer. Eu quero aqui na frente, quem não é batizado com o Espírito Santo e deseja ser batizado com o Espírito Santo, sai do teu lugar e vem até aqui. Vem até aqui. Sai do teu lugar e vem. Vai vindo para cá que está dando um pouquinho mais de gente. Você que não é batizado com o Espírito Santo, que deseja ser, vem. Eu quero orar por você. Tem 3 almas para Jesus. Será que é motivo da gente dar glória? Tem mais alguém para Jesus aqui hoje? Aleluia. Tem mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Aleluia. Se tiver mais alguém, levante a mão. Tem 3 vidas aqui. Você quer? Não sabe. Olha, você não precisa saber muito. A única coisa que você precisa saber é que você precisa de Jesus. Você crê nessa verdade? Crê? E você quer hoje falar assim: Jesus, estou cansado de cuidar da minha vida. Hoje eu quero que o Senhor comece a cuidar dela. Você quer isso? Você quer? Quer? Não sabe? Pensa aí. Você tem tempo para pensar. A única coisa que eu posso te dizer é que Jesus te ama muito. E Ele tem uma obra extraordinária na sua vida. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Faz assim com a mão assim. Tem. E se tiver, faz assim. Tem 3 vidas por enquanto. Até o fim do culto, eu creio que vai ter mais 2 vidas para Jesus. Quem crê comigo nisso? Agora. Olha para mim. Cadê você que crê que está cheio do Espírito Santo? Quem crê nisso? Que está cheio, tá? Eu preciso de 10 crentes cheios aqui na frente, aqui agora. Se você está cheio, ai pastor, eu estou cheio, mas estou com vergonha, então você não está cheio. 10 crentes cheios do Espírito Santo aqui na frente. Eu preciso de você. Vem cá. Pode ser o primeiro também, não problema. Vem aqui. Quem está cheio? Fica aqui comigo aqui. Venha isso. Quem crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Vocês têm coragem de estender as mãos para cá? Não tem regra para ser batizado com o Espírito Santo. Olha para mim, quem não é batizado, olha para mim. Você vai fechar os seus olhos agora. Quem não é batizado, fecha o olho. Você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você só vai começar a glorificar a Deus. Glorificar. Abre a boca e começa a dar glória a Deus. Abre a boca e começa a dar glória a Deus.
esse vaso enchendo assim. Não tenha medo, não. Abra a boca e começa, aleluia, a falar de Deus. Pastor, se for da maneira da minha cabeça, ninguém tem capacidade de fazer você sentir o que você está sentindo. É só o Espírito de Deus que pode te encher como Ele está te enchendo agora. Abra a tua boca e começa a glorificar. 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 Oh glória. Começa a glorificar. Começa a dar glória a Deus. Quando você sentir o vaso enchendo, não segura não. Põe para fora. Põe para fora. E eu quero que os irmãos que estão comigo aqui na frente clamem agora. Clamem, clamem, clamem. Coloque a mão. Coloque a mão sobre essas pessoas agora. Jesus vai batizar pessoas aqui.
Que a graça do Senhor Jesus, o grande e sublime amor de Deus e a íntima comunhão com o Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Vamos em paz em nome de Jesus. Thank you.